Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por tua graça, por tua unção, por teu poder que nos descortina os olhos, nos abre o entendimento, porque está escrito, dito pelo Senhor, que o povo perece por falta de conhecimento, compreensão, entendimento. E nós te glorificamos, Senhor, porque temos lutado, guerreado e temos encontrado as tuas preciosas pérolas, que são as tuas palavras, como está escrito: aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. E nós temos visto que verdadeiramente as tuas palavras são fiéis e verdadeiras, e que só o Senhor é Deus. Assim, ó Deus, toma todas as nossas causas nas tuas mãos e glorifica o teu nome, porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que tu és poderoso. Assim te damos graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem aí a sua apostila? Dentro de mais alguns poucos dias, creio eu, nós estaremos fazendo alguns movimentos por aqui, a nível de classes, tudo visando maior crescimento espiritual. Amém? Temos um projeto aí tremendo de construção, estamos aguardando assim aquele já do Senhor, em que tudo é para gerar uma geração de valentes. Amém? Nós estamos vivendo um tempo, que tempo é esse? É o tempo da mídia descentralizada. Acabou o domínio da Globo, acabou o domínio da Record, acabou o domínio do SBT, acabou o domínio. Por quê? Porque Deus deu a esses últimos dias a internet. Acabou o domínio da mídia manipulada. E nessa construção que vamos fazer terá uma sala exclusiva chamada Oficina de Som e Vídeo, onde você vai aprender a confeccionar os sites gratuitos, vai aprender a dar nó em som, cortar vídeo, montar vídeo para cá, muda som, põe som. Esse trabalho semi-profissional que se faz, você vai aprender isso. E vai aprender para quê? Não para fazer como alguns mercenários e ladrões fazem por aí na internet, montam mentiras. Não, você tem caráter cristão e vai montar a verdade. E isso vai gerar muita intriga, muita polêmica, porque nós vamos divulgar isso inclusive pela internet. Vamos estar dando essas aulas de graça, aquilo que aprendemos vamos estar passando. O que acontece? Você crente pode ir para qualquer parte do mundo. Tem internet? De lá você faz a obra. Amém? De lá você faz a obra. E é isso que nós estamos já aguardando, a encarnação desse projeto de Deus que já está no nosso coração, como o nosso centro bíblico. Então, nós vamos seguir aqui a nossa apostila na página 1, que fala das doutrinas básicas da salvação, né? E muita gente se ilude quando fala doutrinas básicas. É uma coisa superficial. Não. É aquilo que sem o qual você não irá adiante. Amém? O básico, a fundação, esse é o principal de uma construção. Muita gente, né, por aí nas igrejas neopentecostais, falam de poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aí você chega para o camarada, ele não sabe os princípios nenhum do Evangelho. Ah, eu estou cheio do poder de Deus. Por quê? Porque rodopiou, virou cambalhota. No circo também fazem isso e ninguém vê poder de Deus. Amém? Então o poder de Deus não se limita a rodopiar, virar cambalhota, nem a falar língua estranha. Porque em todo o ministério de Jesus Cristo não há registro de que ele tenha falado língua estranha. Amém? No ministério de Pedro não há registro de que ele tenha falado língua estranha. No ministério de João Batista, aquele que nascido de mulher, ninguém foi maior que ele, não há registro de que ele tenha falado língua estranha. Jeremias não falou língua estranha. Ezequiel não falou língua estranha. Então tem muita gente se iludindo e sequer verá o reino de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo muito sério. As coisas estreitaram, mas não se preocupe, ainda vão estreitar muito mais. Sabe por quê? Porque eu falei: Jesus, comigo tu pode contar. Então vamos lá, diz assim: como a Bíblia chegou até nós, né? Ao princípio a história sagrada, as profecias eram transmitidas como?
oralmente, né? No tempo de Abraão, Isaac, Jacó, não existia papel e caneta. Não tinha condição de nós termos anos e anos de livros reduzidos como temos hoje. Naquela época as coisas eram bem diferentes. Mas o mais impressionante é que aonde Israel ia, fazia a diferença. Não tinha o que nós temos, e isso foi assim algo que eu me cobrava no começo da caminhada. Eu dizia, meu Deus, esses homens não tinham o que nós temos, que transtornaram o mundo. E eu dizia, mas nós somos muito inúteis. Eles não tinham microfone, eles não tinham gravação, eles não tinham a Bíblia compilada, eles não tinham nem pergaminho, que até o pergaminho era muito caro. Só com aquilo que ouvia aqui e ali, a história que conheciam, por onde passavam, eram sal da terra e eram luz do mundo. Eu falei, que coisa! E eu comecei a buscar para que a minha vida sofresse transformação. Hoje, eu começo a ficar feliz com a minha vida, porque eu consegui mexer na posição dos poderosos e mostrar para ele que a Bíblia é acima de tudo e que o sacerdócio é que reina. Eu disse isso diante de um delegado. Eu falei, para mim não interessa, delegado, a sua posição, nem governador, prefeito, nem presidente. Para mim, soberano é o sacerdócio. Então, meu irmão, aqui as coisas eram passadas de boca em boca. Hoje nós temos Bíblias na nossa mão e negligenciamos a educação dos nossos filhos. Estamos criando os nossos filhos para serem um escravo do Estado, sem autonomia, sem vida própria, dependentes de salário. A Bíblia diz que o nosso sustento vem do Senhor. Entende isso? Mas as pessoas não conseguem se libertar. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente, não, mas o que eu vou fazer sem meu emprego? Tá, e sem Deus? O que eu vou fazer sem meu salário? Tá, e sem Deus? A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O problema é que tem mente que não é liberta. O camarada, ele não consegue entender a fé e a realidade de um Deus tremendo que pode sustentá-lo sem um centavo no bolso. Precisa de libertação. Amém? O cara que tem medo de ser demitido, ele precisa de libertação. Um camarada que tem medo de passar fome, ele precisa de libertação. Porque Jesus diz, digna ao meu obreiro do seu salário. E ele não falha com a palavra, amém? Ele não falha. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, irmão, isso aqui me impressiona, porque a nação de Israel, nós não estamos falando de meia dúzia, estamos falando de uma nação que não tinham livros nas suas mãos para estudar. Depois, com muito aprimoramento, tinham o sábado para comparecer na sinagoga e se deter a um textozinho que alguém lia lá na frente. E isso foi acumulando, e a nação de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, Deus ainda achou homens fiéis. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que fizeram história. Quando eles foram levados pelo Império Assírio, Deus ainda lá achou homens fiéis. Quando foram levados para o Egito, Deus ainda lá achou homens fiéis. Mas não tinham estudado, não tinham entrado numa faculdade, apenas só de ouvir. Hoje, meu irmão, nós precisamos de uma igreja forte. Igreja? Não, esquece igreja. Nós precisamos de um povo forte para o reino de Deus. Precisamos de uma nação evangélica mesmo. Fiquei impressionado com um advogado que tive contato agora esses dias. Oramos e Deus nos dirigiu a uma causa, a colocar a causa na mão daquele advogado, e ele falou, eu sou batista, mas eu sou um pouquinho pentecostal. E ele olhou para mim, apertou minha mão e me deixou impressionado. Falou assim, é disso que Jesus está precisando,
de pregadores revolucionários. Eu levei um choque. Foi como se tivessem jogado assim um gelo em cima de mim. Eu levei aquele choque e falei, ué. E o homem começou a me exaltar e me exaltar. Eu acompanhei seus trabalhos na internet. É disso que Jesus está precisando. Eu quero ir visitar a sua igreja. Falei, as portas estão abertas. Todos os outros advogados que contactamos foram covardes, dizendo que nós temos que servir tanto lei de homens quanto lei de Deus. E este homem, pastor e advogado, disse para mim, Pedro falou, importa obedecer a Deus mais do que aos homens. A palavra de Deus não pode se curvar aos homens. Eu falei, eu não estou falando com Batista. Eu falei, a causa é sua mesmo, amigo, está aí. Vai em frente. E ele está agindo daquela parte burocrática. Mas nós sabemos que a nossa vitória vem do alto. Nossa vitória vem do alto. Deus vai glorificar o seu nome, seja pela morte ou pela vida, mas Ele vai glorificar o seu nome. Porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso. Então, meu irmão, hoje existe um adestramento terrível. Ah, meu filho, estuda para você conseguir uma boa posição na vida. Não, meu irmão. Estuda para você conseguir uma boa posição no reino de Deus. Agora, estuda Bíblia. Ninguém está desprezando química, física, matemática, nem português. Ninguém está desprezando. Mas vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E no pedestal cabe a Bíblia, não cabe mais nada. Então, as coisas eram passadas naquela época de boca em boca. E Deus achava a gente com conteúdo para resistir. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, não temos nem que te dar resposta a respeito dessas coisas. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha, da tua mão, do jeito que Ele quiser. Mas se Ele não nos livrar, tu está falando, não vamos adorar, acabou o assunto. Está encerrado. Nossa opinião é essa. Deus está precisando de crente de opinião. Crente firme, que não se dobra, que não se curva. Irmão, acredite, chegou a hora. Pode descruzar os braços, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Porque se as coisas que subiram à minha memória, Deus disser assim, é agora, faz, vai ter até crente dizendo que eu não teria que ter feito. Mas a mim importa obedecer a Deus. Eu não estou nem aí para os que vão cair ou para os que vão ficar de pé. Importa que eu não posso cair. Essa é a minha opinião. Cada um pensa assim a seu respeito. Eu conheci o testemunho de um pastor que ele contava que desde jovem, quando ele se converteu, tinha uma senhora que mandava uma carta para ele e dizia assim, todos podem cair, menos você. Quando ele completou 17 anos, ele recebeu outra carta. Todos podem cair, menos você. Quando o homem estava com 40 anos, ele estava anualmente recebendo essa carta da mesma pessoa. Todos podem cair, menos você. Este homem foi o fundador de vários trabalhos evangélicos que subsistem até hoje. E ele já baixou a sepultura, já está no reino de Deus. Mas até o último ano da sua vida, ele recebia carta. Todos podem cair, menos você. Então, meu irmão, é o que eu penso. Todos podem cair, menos eu. Pense isso a seu respeito. Deus quer contar com você. Então, as revelações de Deus, as histórias, eram contadas de boca em boca. Raabe, a meretriz, ela só ouviu falar, não foi isso que ela disse? Olha, eu ouvi falar que o Deus de vocês abriu o mar vermelho. Ela não questionou, será que isso é verdade? Eu ouvi que o Deus de vocês abriu o Rio Jordão. Ela não parou para perguntar, será que é verdade a história que eu ouvi a respeito de vocês? Não, ela simplesmente falou assim, eu ouvi que o Deus de vocês fez. Mas ela não perguntou se era verdade ou se era mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem testifica com o nosso espírito. E a Bíblia diz que nós podemos resistir à voz do Espírito. Porque há uma expressão que diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então significa que nós podemos endurecer, fazer ouvido de mercador. Irmão, esse ministério é de guerra.
Esse ministério é para você ir para a Escritura, esse ministério é para você dobrar os joelhos, esse ministério é para você receber revelação. Não quer estar nesse lugar fazendo número, quer estar nesse lugar fazendo a diferença. Tem gente que não estuda, não ora, não faz nada para Deus, depois acha que pode fazer para os homens ou dentro da igreja. Só se for lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro não escolhemos ninguém para nada, é Deus quem mostra, é Deus quem aponta. É assim que funciona aqui. Aqui andamos por revelação. Exclusivamente revelação. Somos gnósticos. Aqueles que vivem por revelação. É assim que eu vivo. Se Jesus manda fazer, eu faço. Se ele não manda fazer, eu não faço. Se ele manda ir, eu vou. Se ele não manda ir, eu fico. Então, o que você tem passado para os seus filhos? Como você tem orientado os seus filhos? Está aí a era da destruição, que é chamada a era dos videogames. As crianças são peritas em videogame. Dão aula pra gente qualquer hora, não é? Larga eles no caminho do videogame. Aí depois vai querer dizer: Deus, eu instruí meu filho na tua casa. É, jogando videogame. Então, aqui diz: com o desenvolvimento da civilização, tornou-se necessário criar símbolos gráficos que transmitissem as ideias e serem enviadas a distâncias maiores. Surgiu primeiramente a escrita ideográfica ou pictográfica. Um exemplo conhecido ainda hoje são os hieróglifos dos egípcios, 4.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, os fenícios criaram a escrita cuneiforme, em forma de cunha, dando origem ao que hoje chamamos de alfabeto. Tudo isso, um projeto de Deus. Tudo isso foi evoluindo, até chegar aonde? Até chegar na internet. A última linguagem que globalizará a humanidade. Não vai existir uma outra linguagem maior que a internet. A internet é a linguagem do final dos tempos. É por ela que nós vamos levar a restauração e depois é por ela que o diabo vai derramar sangue e mais sangue sobre a terra daqueles que não forem arrebatados e que quiserem salvação, tendo que passar pelo martírio do anticristo. Os materiais usados, do princípio os mais utilizados, pedra cerâmica, ponteiro, estilete. Depois surgiram outros materiais que abordaremos a seguir. Você já pensou em escrever em coisas batendo em pedra? Que dificuldade, né? Que coisa terrível. Mas era assim. A arqueologia descobriu aí várias tábuas, vamos dizer, vários papéis. Que papéis eram esses? Para nós hoje são papéis. Eram tábuas de barro, onde enquanto o barro estava fresco, ia ali e escrevia. Depois que o barro secava, e mandava para tudo que era lugar. Imagina, né? Transportar uma Bíblia naquela época, hein? Então, meu irmão, o tempo, Deus agiu em cada dispensação de uma maneira determinada e fez a sua obra. A Bíblia diz que Deus não se deixou em nenhum momento da história da humanidade ficar sem testemunho. Você vê que ali nós temos, entre o Antigo e Novo Testamento, temos ali 400 anos chamado de silêncio de Deus. Não é isso? Algumas Bíblias até trazem umas páginas em branco ali para simbolizar que foi um período em que Deus não falou. Ora, mas a Bíblia diz que Deus em nenhum momento da história humana se deixou ficar sem testemunho. Como que houve esse silêncio? Na verdade, quando Jesus vai chegando ao templo, Simeão e Ana estão lá, profetizando. E o que Simeão diz? Senhor, despede em paz o teu servo, porque já agora os meus olhos viram a tua salvação, viram a glória de Israel. Ora, então Deus não havia se deixado sem testemunho. Aquele silêncio não representa que Deus tenha se calado por completo. Materiais usados, o papiro, pergaminho, isso tudo era muito caro. E por fim nós vamos chegando aí ao papel, né? No começo o papel não era o que nós temos hoje. Eram outros tipos de papéis.
que aqui diz que começou na China. Então, meu irmão, os pergaminhos, papel, tudo isso aí foi uma maneira que Deus foi deixando o homem descobrir para que pudesse hoje contar conosco. Por quê? Hoje, de Bíblia na mão, você vai ali no centro da cidade, tu olha para a esquerda, estão vendendo Bíblia. Olha para a direita, estão vendendo Bíblia. Entra na Sociedade Bíblica do Brasil, é Bíblia que não acaba mais. Vai na CPAD, vai na Betânia, ali no centro da cidade, o que tem de gente vendendo Bíblia é fenomenal. Aí você liga o canal de televisão, o camarada está de Bíblia na mão, distribuindo a rosa ungida, enganando milhões. O outro está lá distribuindo sal, sabonete, de Bíblia na mão. O outro está contando falsas curas, o outro falsos milagres, tudo de Bíblia na mão. Agora, tu já pensou se não tivesse Bíblia? Se de Bíblia na mão a desgraça está consumada, imagina sem Bíblia. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos, porque hoje, principalmente na nossa sociedade, ninguém conta as histórias bíblicas. Hoje, só Deus, através da Bíblia, dá testemunho de si mesmo, porque não está podendo contar com mais ninguém. Se não existisse o livro chamado Bíblia, nós não teríamos ido a parte alguma, mesmo tendo se convertido. Porque se nós dependêssemos das pregações e do sustento que hoje as igrejas estão produzindo, só nos restaria o inferno. Então, este é um ponto que eu imagino sobre essa glória da Escritura, dos fatos a respeito de Deus, serem contados de boca em boca. Hoje nós poderíamos estar separando nossos filhos, obrigando nossos filhos a ter um tempo para a Bíblia. Obrigando. Nós não obrigamos ele a ir para a escola? Aprender a química, a física, a matemática? Não obrigamos? Não obrigamos nosso filho a ir para a escola? Bota o uniforme aqui, vai para a escola, fica lá dentro da escola 4 horas diárias. Não obrigamos? E por que não obrigamos a estudar a Bíblia? Porque não consideramos tão importante. Se considerássemos importante, não, você vai para a escola agora aqui, ó, Bíblia. Amém, meu irmão? Aquilo que você dá importância é o que você prioriza. Né? Vai lá, compra um Atari, ainda tem esse negócio, Atari? Nintendo, né? O Nintendo. Não, o videogame, não é isso? O Nintendo, você vai lá e compra. Quanto custa o Nintendo? Vai, quanto custa? Mais de 1.000, não custa? 2.000 por aí? Ah, aí o camarada vai lá e pá, 2.000 para o filhinho jogar videogame. Né? 2.000 para o filho jogar videogame. Com esses 2.000 ele poderia fazer do filho dele um PhD em Bíblia. Investindo em livros, investindo em DVD, CDs de evangélicos, histórias bíblicas. Hoje nós temos os materiais bíblicos todos gravados e filmados de uma maneira gloriosa. Mas aí ele sai na vizinhança, comprei um Nintendo de 2.000 para o meu filho, cego, nu, né? Ah, meu filho tem um PlayStation. Eu também, meu irmão, na minha época, enquanto muitos saíam para jogar futebol e ir para a praia, eu saía para a escola dominical. Hoje, ninguém pode falar de evangelho, lembra que eu falei isso? Que daqui a 5 anos ninguém ia falar em evangelho sem lembrar do meu nome. Você lembra disso? Pois bem, vai para a internet e veja lá. Qualquer assunto evangélico, alguém está falando em mim. Nem que seja para me chamar de louco, mas está falando em mim. Daqui a 5 anos, ninguém poderá falar de evangelho sem lembrar do meu nome, porque eu sirvo a Jesus Cristo. Ninguém vai poder falar de evangelho. Dentro de 5 anos, delegados, magistrados, todo mundo será obrigado a mencionar o meu nome. Os juízes, no fórum, o meu nome será mencionado nos 4 cantos da terra.
no Brasil e no exterior. Dentro de poucos dias você vai ver isso. Dentro de poucos dias você vai ver isso. Vai ter gente até me chamando de advogado do diabo, mas não sou não, sou servo de Jesus Cristo. Então, meu irmão, você tem que conhecer Bíblia, senão você não é nada, você não é ninguém. Você apenas, desculpa a expressão, é um palhaço entrando e saindo na igreja de Bíblia debaixo do braço. Tem que abrir, tem que conhecer, tem que entender, senão é que nem estou no exército marcando passo, não vou a parte alguma. Tem que caminhar, tem que evoluir, tem que buscar a face do Senhor, tem que aprender a ouvir Deus, tem que calejar os joelhos, tem que dizer como Jacó, não te deixarei enquanto não me abençoares. Não saio daqui enquanto não ouvir tua voz. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem o Espírito Santo no seu coração, você tem a faca e o queijo, tem tudo aí. Faz alguma coisa, desperta, acorda. Ah, mas meu trabalho não tem tempo. Põe na mão de Deus que vai ter tempo. Meu trabalho não me deixa fazer nada. E Deus? Que nem aqueles crentes patetas, né? Poxa, irmão, consegui um emprego tão bom que não estou nem tendo tempo de ir na igreja. Quem deu esse emprego tão bom para ele? Tão bom que não pode nem ir na igreja? O Deus que deu esse emprego para ele se chama Deus desse século, Satanás. Porque Deus não te dá nada para te arrancar da presença dele, meu. Nada! Eu rejeitei, no tempo que tinha os trabalhos seculares, eu rejeitei muito emprego, porque eu dizia, não vai dar para ir na igreja, não quero. Mas tu está precisando, estou precisando muito mais de Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. E como ajudou. Então, meu irmão, você hoje não precisa parar com o teu filho, impedir as suas atividades, que são muitas. Uma dona de casa trabalha que, se fosse pagar o trabalho de uma dona de casa, meu irmão, ela tinha que ganhar mais do que o presidente da República. Dona de casa trabalha, todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas atividades, mas Deus te deu algum recurso, investe, meu irmão. DVD, põe o teu filho, olha, esse horário aqui, tu não vai a parte alguma, esse horário é o teu castigo, é o teu lazer. Tá aqui, ó, vai assistir o filme, vai ouvir isso aqui, entendeu? E depois senta e faz umas perguntinhas. Porque não é para cobrar nem bater, não. É para você ver o aprendizado e para você acionar a mente da criança e ela passar a entender que tem que prestar atenção nos detalhes. É isso que nós fazemos aqui com a aula das crianças. É isso. Procurar deixar as crianças desenvolver a sua percepção. Passa filmes, faz perguntas. Não respondeu? Alguém ajuda ele? Ah, aquele ali ajuda. O que você entendeu isso? Viu? Aprendeu? Vai acionando a memória das crianças desde cedo. Ninguém aqui está querendo que os nossos filhos virem um Mozart, não. Mozart, com 8 anos, compôs uma sinfonia. Isso aí, nem eu alcanço uma coisa dessa. É um assombro. Ninguém está querendo isso. Mas uma coisa a Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. E eu te digo que o caminho que uma criança tem que andar não é Constituição, é Bíblia. É Bíblia, não é Constituição. Eu não sei nada do que tem dentro daquele livro. Olha para a minha vida. Eu sei o que tem dentro desse que a gente usa aqui, da Bíblia. Aquele com a capa verde e amarela, eu nunca li aquilo. Eu tenho 43 anos de vida. E cadê o diabo na minha frente? Enquanto que outros que conhecem aquele outro livro de capa verde e amarela são escravos de Satanás. Eu, porém, piso na cabeça dele e desfaço as suas obras. O caminho que uma criança tem que andar é o caminho da Escritura. Quando Salomão escreve, instrui a criança no caminho que deve andar, o caminho é o reino de Deus. Doa em quem doer. Se acham que eu tenho que me calar, usem suas armas e tentem me matar. Meu escudo e fortaleza é invisível e eu confio nele. Então, meu irmão, aqui, isso mexe comigo. Isso aqui mexe com a minha estrutura. E eu fico olhando quanta gente perdendo tempo. Pais comprando pipa para os seus filhos brincarem. Pipa, meu irmão, pipa é brinquedo de gente de baixíssima cultura. E recurso zero. Pipa não é para crente.
Pipa é para quem não tem nenhuma visão espiritual. Fica para o céu olhando que nem pateta, que nem palhaço. Isso não é para a gente, isso não é para os nossos filhos. Nós temos algo glorioso, que foi preciso o sangue de um justo ser derramado para chegar a nós, que é a Bíblia. O tempo que você vai botar o teu filho lá, que nem um pateta, olhando para o céu, com pipa, põe ele diante da Escritura, investe na vida do teu filho. Quem sabe você ainda não vai somar galardão pela obra que tem feito. Porque o teu filho, Deus não quer que ele seja o teu filho, Deus quer que ele seja filho dele. Então, meu irmão, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, a Bíblia chegou até nós, foi passando de boca em boca, boca em boca, e depois os reis começaram a ver os pregadores e começaram a dizer assim: escreve aí para mim. Tinha rei, me foge o nome agora, um determinado rei, ele investiu na vida de um homem que era sábio, instruído, e ele disse assim: olha, tudo que você conseguir de relatos sobre o Evangelho, escreve e traz para mim. E o homem saiu viajando, e aonde ele sabia que tinha pregador, ele ia lá e anotava o que o pregador dizia. Ele entrevistava o pregador e foi anotando, e montou um belo de um livro. Um evangelho complexo. Porque tudo que era pregador que ele ouvia, ele procurava sondar e examinar, e foi anotando em livro. E aquele rei pegou aquele livro com uma glória tremenda, e hoje faz parte do Museu Britânico. Tremendo, né? Mas nós temos algo muito maior do que aquilo que está lá no Museu Britânico. Porque lá dentro do Museu Britânico não tem alguém chamado Espírito Santo de Deus, e aqui tem. Então, meu irmão, se aquele rei se apaixonou pela Escritura, mas colocou ela numa prateleira, nós temos que revolucionar a terra. Tem que ser dito a nosso respeito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Você viu quanto tempo eu estou pregando aqui? Você viu o texto que eu estou usando? Um simples texto. Você sabe o que é isso? Isso se chama Espírito Santo de Deus. Isso se chama revelação. Isso se chama poder de Deus. Isso se chama glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus! É isso que se chama. Agora, eu não terei a minha missão cumprida se você não for bem pior do que eu. Você tem que ser pior do que eu, você tem que saber mais do que eu. Eu tenho que, dentro de alguns anos, estar sentando no banco para ouvir você falar. O projeto é esse, o objetivo é esse, irmão. Descruza os braços, valoriza a tua vida espiritual, porque a tua eternidade depende disso. Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus e daqui a pouco a gente volta.